Opa, e aí? Meu nome é Rodrigo Loconte e esse é o Conhecimento Expandido. Nesse vídeo irei falar sobre um dos imperadores mais famosos de Roma, Marco Aurélio, trazendo uma perspectiva histórica dos feitos e ideias dessa personalidade. Finalmente consegui encaixar na agenda do canal um vídeo sobre a Idade Antiga. Dessa vez irei trazer a perspectiva sobre o imperador Marco Aurélio, focando principalmente na sua vida e suas ideias, mais especificamente na sua perspectiva sobre o estoicismo, que inclusive é uma escola filosófica bem interessante, que trarei de maneira mais aprofundada posteriormente no canal. Lembrando que esse vídeo é apenas um pequeno recorte sobre a marcante personalidade que foi Marco Aurélio. César Marco Aurélio Antonino nasceu em Roma, na Itália. Sua família, de origem hispânica, gozava de um grande prestígio. Seu avô paterno era cônsul e prefeito de Roma, e sua avó materna herdou uma grande fortuna, fazendo Marco Aurélio conviver com riqueza e poder desde cedo. O imperador Adriano nomeou Marco Aurélio cavalheiro aos 6 anos de idade, além de querer deixá-lo como seu sucessor direto, coisa que não pôde ocorrer pelo fato do escolhido ter poucos anos de idade, contrariando assim as leis de Roma. Marco Aurélio recebeu uma educação humanística de mestres gregos, sendo educado pelo estimado orador Marco Cornélio Frontão. Aos 11 anos, o menino conheceu as ideias do estoicismo e adotou hábitos de vida austera. Após estudar retórica com Fronto, decidiu abandonar esse estudo e se dedicar à filosofia. Ao ficar órfão ainda jovem, Marco Aurélio foi adotado pelo tio, Antonino Pio. No ano de 136, o imperador Adriano anunciou como seu sucessor Lúcio Cômodo, que morreu 2 anos depois. Assim, Adriano escolheu então Antonino Pio para suceder-lhe, com a ideia de que posteriormente Marco Aurélio pudesse assumir o poder. Com a morte do imperador Adriano, em 138, Antonino Pio torna-se imperador. Nessa época, Marco Aurélio foi 3 vezes cônsul e casou em 145 com a filha do imperador, Faustina. Em 147, Marco Aurélio recebeu o Imperium e a Tribunúcia Protestas, os maiores poderes formais do Império. Com a morte de Antonino Pio, no ano de 161, Marco Aurélio ascendeu ao poder e, contra o Senado, estabeleceu que seu irmão adotivo Lúcio Aurélio Vero juntaria-se a ele como co-imperador. Marco Aurélio, como imperador, conduziu uma Roma a um período dourado, personificando o sonho de Platão, o imperador filósofo. O reinado de Marco Aurélio enfrentou conflitos incessantes durante sua duração, como a difícil tarefa de encarar os cristãos, que se recusavam a participar dos festivais de Roma e desonravam os deuses do Estado. Então, Marco Aurélio colocou em prática a perseguição aos recém-surgidos cristãos, e foi considerada necessária pelo imperador com o intuito de manter a paz e a ordem na cidade de Roma. Como não havia separação entre a igreja e o Estado na Roma Antiga, a recusa em respeitar os deuses de Roma foi a mesma recusa em aceitar as leis do Estado. Mesmo assim, Marco Aurélio é citado como um excelente administrador, um homem misericordioso com seus inimigos e justo nas decisões. O imperador romano buscou melhorar a vida dos cidadãos de Roma, assim como daqueles que moravam longe da região da capital. Ele é conhecido como o último dos 5 bons imperadores e constantemente colocou os desejos do povo acima de seus próprios desejos ou glória. Em 162 e 166, Marco Aurélio e Lúcio Vero guerrearam contra os partos, que invadiram a Síria. Os romanos voltaram vitoriosos, mas trouxeram com eles a peste, que dizimou muitas vidas. Em 168, tribos alemãs invadiram a região do Danúbio e Marco e Lúcio marcharam de Roma novamente, em encontro a eles. Nessa campanha e aquelas que se seguiram, Marco Aurélio provou a si mesmo um general habilidoso e competente, mesmo não tendo nenhum treinamento em guerras. Os irmãos governaram Roma juntos até a morte de Lúcio, no ano de 169. Durante seu reinado, Marco Aurélio se dedicou ao estudo e à reflexão e escreveu diversos pensamentos em grego. Foi na região de Danúbio que Marco escreveu seu famoso livro Meditações,
que em seu original significa pensamentos endereçados a si mesmo. Esse livro era um tipo de caderno de notas que ele recordava seus pensamentos e sentimentos sobre a vida. Um trabalho que ele não pretendia publicar, porém hoje é uma das obras da arte da filosofia estoica. As reflexões que Marco Aurélio escrevia eram para si próprio, baseadas normalmente em frases curtas, mas com alto nível de profundidade, com a maioria das citações falando sobre o cosmos e sobre a fragilidade da glória e da vida, além do conceito de fraternidade universal. Marco Aurélio ensina que o ideal a ser buscado não é a felicidade, mas a tranquilidade e o domínio das paixões, que se obtém pela harmonia com a natureza e a aceitação de suas leis. Suas ideias estoicas frequentemente giram em torno do controle das emoções, de habilidades, as quais, segundo o autor, libertariam o homem das dores e dos prazeres do mundo material. Assim, a única maneira de um homem ser atingido pelos outros seria se ele mesmo permitisse que a sua reação tomasse conta de si. Marco Aurélio não demonstra fé religiosa em particular nos seus escritos, mas parecia acreditar que algum tipo de força lógica e benevolente organizasse o universo, de tal maneira que até mesmo os acontecimentos ruins ocorressem para o bem do todo, sendo assim uma virtude aceitar o seu destino, dentro da ideia de amor fati. O estoicismo de Marco Aurélio era divergente das origens gregas, assim como as doutrinas de Zenão. As especulações físicas e lógicas cedem lugar a um caráter prático dos romanos e o aconselhamento moral. Para os estoicos, a filosofia representa algo além do conhecimento, sendo assim um modo de vida. Para Marco Aurélio, a questão central da filosofia é o problema de como se deve encarar a vida para que se possa viver bem. Em seus pensamentos, são bem visíveis as tendências ecléticas. Ele retorna ideias e exemplos de sabedoria que vêm desde Epicuro. Assim, Marco Aurélio tornou-se o terceiro e último expoente do estoicismo romano. Marco Aurélio continuou a luta para restaurar a fronteira do Danúbio e saiu vitorioso. Tratou de pacificar as províncias do Oriente. Uma estátua equestre em bronze de Marco Aurélio encontra-se na Piazza del Campidoglio, em Roma, em frente ao Palácio de Latrão. O imperador romano também visitou Antioquia, Alexandria e Atenas. Durante essas viagens, sua esposa Faustina faleceu. Em 177, seu filho Cômodo passou a governar junto com o pai, e foi com ele que as guerras do Danúbio foram retomadas. Foi nessa campanha militar que Marco Aurélio morreu, na região do Danúbio, em 17 de março do ano de 180. Ele foi sucedido pelo seu filho Cômodo, que havia designado seu herdeiro e que posteriormente destruiria o legado de governança de Roma deixado pelo seu pai. Marco Aurélio é considerado por muitos um dos maiores imperadores de Roma, graças aos grandes esforços que ele realizou para manter o império, além do fato de ser uma pessoa extremamente centrada e estudada, reconhecendo suas virtudes e limites, comportamento estoico que o tornou um grande administrador, general e imperador. A nossa vida é aquilo que os nossos pensamentos fizerem dela. Marco Aurélio. Bom pessoal, o vídeo foi esse. Qualquer dúvida ou crítica, é só deixar nos comentários. Lembrando que a sua opinião é muito importante, assim tentarei responder o mais rápido possível. Se tiverem gostado do conteúdo, por favor se inscrevam no canal e deixem um like. No mais é isso. Valeu!